Bem-vindo, todos bem-vindos. Você está na Rádio JC Guaçucê. Hoje, sábado, 23 de janeiro de 2021. Em Guaçucê, são 14 horas e passamos a apresentar o nosso programa Conhecendo a Igreja. Que esta tarde seja abençoada com a presença de Deus em nossas vidas. Deus é força, é a nossa fonte de esperança. Quando tudo parece sem solução, meus irmãos, Ele está do nosso lado para nos guiar e proteger, com muita fé e muita esperança. Eu sou a Márcia Cândido e levo até você o meu carinho e também o meu agradecimento a todos pela participação. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do nosso número 088-981-351790, que também é o nosso WhatsApp. Ligue, mande sua mensagem, peça sua música, ofereça e você estará nos prestigiando com a sua audiência. Hoje no nosso programa continuaremos falando sobre os sacramentos. Hoje sobre penitência ou confissão ou unção dos enfermos. Lembrando, meus irmãos, que no final do programa estaremos fazendo o sorteio de um terço. Se você ainda não ligou, ligue, ainda tem tempo. Peça uma música, faça sua participação e você concorrerá a um belíssimo terço. Bom, meus irmãos, daremos início invocando a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora o José Rodrigues dará continuidade falando mais profundamente sobre o assunto sacramento. Continue conosco. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre os sacramentos de cura, o sacramento da penitência ou confissão e da unção dos enfermos. Então, como base para este programa de hoje, estarei utilizando a Sagrada Escritura, a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, o livro A Iniciação à Vida Cristã, Catecumenato Crismal, e um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então, o que nos diz a Sagrada Escritura acerca do sacramento? Então, vamos a João, capítulo 20, versos de 21 a 23. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Não está aí a fundamentação bíblica para o sacramento da penitência ou confissão, né? É o que nós iremos iniciar agora sobre o catecismo, que nos fala o catecismo da Igreja Católica sobre estes sacramentos. No parágrafo 1420 diz o seguinte: pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de argila. Agora ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse na forma do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura,
o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então aqui nós temos a introdução a estes sacramentos. No parágrafo 1422, vai detalhar sobre o sacramento da penitência e da reconciliação, que é o que iremos falar primeiro. Posteriormente, falaremos da unção dos enfermos. Então, continuemos. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja, que feriram pecando, e a qual colabora por sua conversão, para sua conversão com caridade, exemplo e orações. Então, meus amados irmãos, aqui nós vamos para o parágrafo 1472, para termos aqui um entendimento melhor das penas do pecado, o que nos acarreta o pecado. Então, nos diz o seguinte: para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus no exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado, uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Então aqui está a explicação da pena do pecado, o que nos acarreta o pecado. Fazendo uma comparação tosca sobre esta explicação, é como que alguém que comete um roubo e se arrepende, mas mesmo se arrependendo diante do juiz, declarando para o juiz que se arrependeu de ter roubado, mas o juiz vai lhe infligir uma pena, ou seja, ele vai ter que reparar o dano cometido, pelo seu erro, pelo roubo, pelo crime. Então, o perdão, ou eu me arrepender de ter cometido o ato, seria a pena eterna, ou seja, Deus perdoou, então eu me reconcilio com Deus e com a igreja. Mas a pena temporal infligida pelo pecado, como consequência do meu ato, eu vou ter que pagar, seja aqui na terra, por meio de obras de caridade, de misericórdia, ou no purgatório. Então é o que nos ensina a doutrina da igreja. Continuemos falando sobre o sacramento da penitência ou confissão. O Catecismo, no parágrafo 1423, diz o seguinte: chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente
o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. É chamado sacramento da confissão porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. É chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus, segundo Coríntios 5:20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5:24. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Então está aí, né? Tem muitos outros, continua os capítulos do Catecismo da Igreja Católica, mas vamos nos deter por aqui, porque o tempo do programa é limitado. Então vamos agora à explicação do livro sobre este sacramento, né? Ele inicia citando a parábola do filho pródigo em Lucas 15, de 11 a 32. Então aconselho você, meu amado irmão, que nos escuta neste programa de hoje, a pegar a Bíblia e fazer a leitura desta parábola, meditando no que está sendo falado aqui no programa. Então ele analisa a parábola da seguinte forma. Ao analisar a parábola, vemos que o respeito à liberdade do pai em relação aos filhos deixa cada qual escolher seu caminho sem ser autoritário e possessivo. O ver de longe revela o caráter penetrante e benevolente de quem espera com saudade. O correr do pai, ainda que para um oriental idoso isso fosse considerado abaixo de sua dignidade, mostra que sua misericórdia e a vida estão acima de qualquer outro valor. O lançar-se ao pescoço do filho, em vez de sufocá-lo como faziam os escribas e fariseus com sua moral legalista, acolhe-o e o reconforta. O beijo é sinal de perdão e reintegração à casa paterna. A festa do pai, todos são convidados. Então, meus amados irmãos, e aí nós vemos muitos outros sinais, o anel no dedo, o pôr as sandálias novas, né? Elevando o filho à dignidade de filho. Então é isso que Jesus nos faz, nos eleva à dignidade de filhos de Deus. O irmão mais novo representa todos os marginalizados e excluídos do círculo dos justos da sociedade, justa, limpa e sadia. O filho mais velho, cego pelo seu egocentrismo, não consegue entender o gesto do pai. Trata-se de uma crítica ferrenha de Lucas àqueles fariseus e escribas moralistas que não entendem a atitude benevolente de Jesus para com os publicanos e pecadores. A personagem principal, absolutamente exemplar, só pode ser o pai. Tudo o que ele faz é revelação do que Deus quer e realiza através de Jesus. O sacramento da penitência renova a graça do batismo. É uma ação do Espírito Santo. Se dizemos que o batismo nos faz nascer para a vida nova da graça,
A reconciliação nos faz renascer para a graça que abandonamos por nossos pecados. O pecador sozinho tem dificuldade de retornar à vida nova. Precisa da ação santificadora do Espírito para voltar ao verdadeiro caminho. Aqueles que se aproximam da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram pecando. Penitência significa íntima transformação do coração pela força da palavra de Deus. Após a celebração da palavra, a participação no sacramento da penitência requer do penitente exame de consciência, faz-nos pensar em nosso projeto de vida para analisar nossos objetivos de vida, o que nos impede de prosseguir rumo à meta estabelecida, quais atitudes devemos nos corrigir e quais melhorar ainda mais. Prejudicamos alguém? Cumprimos nossas obrigações na família, na escola, no trabalho? Como entendo a relação com o namorado ou namorada? Como trato o pessoal em casa? Que compromissos assumi com minha fé? Arrependimento. Não basta conhecer nossas faltas, é preciso querer não as repetir. A confissão dos pecados. Diante de um sacerdote relatamos nossas faltas sem omitir o que julgamos de gravidade. Depois ele nos aconselha dizendo quais os cuidados e o melhor caminho a ser tomado. Diz a penitência que deve ser cumprida como satisfação do mal cometido. Pede para rezar o ato de contrição e em seguida reza a fórmula da absolvição. O propósito de mudança e cumprimento da penitência é mudar de vida em coerência com a conversão do coração. A penitência ganha sentido quando se traduz em atos e gestos concretos. Ela é, portanto, um exercício de luta contínua, de conversão diária diante de tudo aquilo que nos pretende nas tramas do egoísmo, que nos prende nas tramas do egoísmo. Então, é nesse exame de consciência que nós vamos pensar nos mandamentos da lei de Deus, nos 10 mandamentos, em quais mandamentos nós infringimos pelo pecado. Então, o que nos diz o professor Felipe Aquino sobre este sacramento, né? Ele diz o grande sacramento da confissão. Ele inicia citando Mateus, capítulo 26, verso 28. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Como é grande e precioso o sacramento da confissão, chamado de reconciliação ou de penitência. Ele custou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo da maneira mais cruel que alguém pode imaginar. Pela absolvição do sacerdote, ministro do Senhor, recebemos o seu próprio perdão, conquistado na obediência da cruz. Ele se fez obediente até a morte e morte de cruz, disse São Paulo em Filipenses capítulo 9. Muitos sofrimentos são aí aliviados e evitados. Então, e ele vai dando a fundamentação bíblica, né, sobre este sacramento. Ele vai em Provérbios, capítulo 24, verso 16. O justo cai 7 vezes por dia. Não há homem que não peque, Eclesiástico 7:21. Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, 1 João 1:10. Então, o livre-arbítrio humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu Criador. Por isso é necessário obter o perdão desses pecados. No Salmo 117, verso 20, nesta porta do Senhor só o justo pode entrar.
Não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9. Então ele vai dando toda essa fundamentação bíblica, né? E em São Tiago é explícito a esse respeito. Confessai os vossos pecados uns aos outros, diz ele, e orai uns pelos outros, a fim de que sejais salvos. Isto é, confessai vossos pecados a um homem que tenha recebido o poder de perdoá-los. De qualquer forma, a instituição do sacramento deixa claro o poder que nosso Senhor conferiu à sua igreja. Sem a vontade de se confessar com um outro homem, o pecador demonstra que seu arrependimento não é profundo, pois ele não se envergonha mais de ofender a Deus do que de expor sua honra. No fundo, ama a si mesmo mais do que a Deus e pode estar cometer um outro pecado ainda mais grave, contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Aos efeitos do sacramento da confissão, a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a igreja, a reconciliação da pena eterna devida aos pecados mortais, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado, paz e serenidade da consciência e consolação espiritual, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Veja quantas bênçãos nos traz este sacramento. Certa vez o Papa João Paulo II disse que os consultórios dos psiquiatras estão lotados porque os confessionários estão vazios. A confissão cura a mente e põe a paz no coração, pois cura as chagas da nossa alma. Além disso, faz crescer em nós as forças espirituais para sermos fiéis a Deus. Sem o auxílio do sacramento da penitência, não podemos almejar a santidade, uma vez que após o pecado mortal, é através desse sacramento que podemos obter a reconciliação com Deus e com a igreja. É de todo lamentável que muitos batizados se afastem desse sacramento, que significa a maior das misericórdias de Deus para conosco. O perdão de nossos pecados, que são o câncer de nossa alma. Fico pensando se um canceroso soubesse que existe o remédio fácil e disponível para a sua cura, mas se recusasse a tomá-lo. Seria uma loucura inexplicável. Pois bem, é exatamente assim que fazem aqueles que se afastam deste augusto sacramento. Não podemos resumir os efeitos espirituais do sacramento da penitência como se segue: a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, volta a amizade e a comunhão com Deus. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos reunir a Ele com a máxima amizade. Então, esse é apenas um resumo, meus amados irmãos, sobre este belo sacramento, né? Sobre a graça da misericórdia de Deus em nos deixar este sacramento e como tantos outros. A cura para os nossos males, né? É nesse sacramento que nós vamos encontrar força para lutar contra o pecado. Vamos receber a graça do Espírito Santo, que vai nos santificando à medida que nos humilhamos pelas ofensas cometidas a Deus. Durante todo este mês, nós estamos passando no programa o tema sacramento. Se você quiser ligar, pedindo algum tema que você queira que seja passado aqui no nosso programa, faça sua ligação ou através do WhatsApp no 088 35 17 90. Mande o tema que você quer que seja falado aqui no programa Conhecendo a Igreja. E como é maravilhoso esse aprendizado, né? Tiramos nossas dúvidas e aprendemos mais sobre a nossa igreja, né, meus irmãos? Hoje o nosso alô vai para você
que está sempre em sintonia na rádio JC Guaçucê, e também para os ouvintes do nosso programa. Cíntia, em São Romão, Mauro, do Terço dos Homens de Guaçucê, José Barbosa, Neide de Souza, em São Paulo, José Otávio, José Maria, em Quixadá, Rádio Missão Católica, Francisco Bezerra, em São Paulo, Timóteo, em São Paulo, Francisca Jair, Francieldo Barbosa, em Oroz, e Francisco Lima, em Curitiba. E também para os nossos aniversariantes da semana. Em especial, meus irmãos, para o Edivan, ele que comanda essa rádio e que foi um sonho dele realizado. Deus já abençoou com essa realização e que ele possa ter ainda muitos anos de vida com muita saúde, né? E também para os aniversariantes da semana, Nivardo Júnior, em Guaçucê, Francisco José Batista Cândido, Coordenação Diocesana, Terço dos Homens de São Bento dos Perizes, em Maranhão, Terço dos Homens de Carvalhópolis, em Minas Gerais, Terço dos Homens de Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Galo Branco, Terço dos Homens de Valentina, Terço dos Homens de Viçosa, em Alagoas, Bonfim Jacinto Silva, José Almiro, em Parambu, Ana Cristina de Barras, no Piauí, e Arthur Felipe. Hoje vocês recebem de Deus um belíssimo presente, mais um ano de vida. Que ele seja repleto de oportunidade, muitas bênçãos, muita alegria, sabedoria e felicidade. Os meus parabéns a todos. Escutaremos agora Humano Amor de Deus, cantado por Adriana Arides e Padre Fábio de Melo. Não saia daí, continue conosco, a gente volta já já. Então, meus amados irmãos, falamos bastante sobre a misericórdia de Deus, né? Sobre o sacramento da penitência ou confissão. Vamos agora falar sobre a unção dos enfermos. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre este sacramento, a unção dos enfermos. Então vamos lá, no parágrafo 1499 e seguintes, nos diz o seguinte: a unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus, né? Mas por que um sacramento dos enfermos, né? No parágrafo 1511, fazendo aqui um parêntese, vai falar o seguinte: a Igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especialmente destinado a reconfortar aqueles que são provados pela enfermidade, a unção dos enfermos. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor como um sacramento do Novo Testamento, verdadeira e propriamente dito, insinuado por Marcos, mas recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Então está aí o que nos diz, né, sobre este sacramento. Então continuemos aqui no parágrafo 1500 e seguintes até o 1503. Está aqui: Fundamentos na Economia da Salvação, é o título. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia,
a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus, mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. O homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele faz sua queixa sobre a enfermidade, e é dele, o Senhor, da vida e da morte, que implora a cura. A enfermidade se torna caminho de conversão, e o perdão de Deus dá início à cura. Israel chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo a lei, dá a vida, porque eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Êxodo 15, 26. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Estive doente e me visitastes. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou, ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Então, isso aí é um resumo do que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre este sacramento da unção dos enfermos. Aqui é onde ele fala no parágrafo 1502 sobre o homem do Antigo Testamento, me recordou a Sagrada Escritura quando o profeta vai ao rei Ezequias dizer para ele que ele não tem mais tempo de vida para organizar a sua casa porque ele vai morrer. E aí ele se volta para a parede e eleva o seu coração contrito a Deus e em oração. E aí Deus fala ao profeta para dizer para ele que Deus está lhe curando de sua enfermidade. Ele vai lhe conceder mais anos de vida. Outro exemplo sobre o primeiro sacramento da reconciliação, nós vemos no rei Davi, quando cometeu o pecado de adultério e o crime de mandar assassinar o esposo de Betsabeia para ficar com ela. Então o profeta Natã vai a Davi e este, reconhecendo todo o seu pecado cometido, vai compor o Salmo 51, o Miserere, reconhecendo toda a miséria do seu pecado. E aí o profeta diz, em nome de Deus, que Deus está perdoando o seu pecado, mas que infelizmente o seu filho cometido no adultério irá morrer. Mas Deus salva o rei Davi, né? Ou seja, perdoa o seu pecado. Então, são estes exemplos
E esta é a beleza da nossa igreja, né? Deste ensinamento tão rico que nos fala destes sacramentos. Então, o que nos diz o professor Felipe Aquino sobre a unção dos enfermos? Ele diz o seguinte: a unção dos enfermos, também chamada de extrema unção, né? Antigamente muitos tinham até esse preconceito, porque era chamado de extrema unção, ou seja, era dado este sacramento somente àquelas pessoas que já estavam prestes a morrer, prestes a falecer. É desde o princípio um dos 7 sacramentos da igreja, como provam os textos patrísticos abaixo. E aí ele vai citar a patrística, ou seja, o magistério da igreja, os primeiros padres, os discípulos dos apóstolos, ou seja, aqueles que vieram logo em seguida após os apóstolos, o entendimento que eles tinham sobre este sacramento. Então, citando a patrística, ele inicia: por Tertuliano, nas prescrições 49 do ano 200 depois de Cristo, porque eles com bastante entusiasmo ensinavam, discutiam, determinavam o exorcismo para realizar curas, que podia ser até mesmo o batismo. Ó Deus, que santificastes este óleo, concedendo a todos os que são ungidos, e por ele recebem a santificação, como quando ungistes os reis, sacerdotes e profetas, assim concedei que ele possa dar fortaleza a todos os que dele se valem, e saúde a todos os que o usam. Hipólito de Roma, na tradição apostólica, no ano 215 depois de Cristo. Além disso, aqueles que estão também com 70 anos, se bem que arduamente e sofridamente. Nesse caso, deve ser realizado o que também o apóstolo Tiago diz: se pois alguém está enfermo, que chame o presbítero da igreja para impor as mãos sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E se ele está em pecado, esses lhe serão perdoados. Orígenes, na homilia sobre os Levíticos, no ano 244 depois de Cristo. Ou seja, um ensinamento diretamente do apóstolo São Tiago. Então não podemos, meus amados irmãos, desprezar esses ensinamentos, esta graça que o Senhor nos concede através da igreja. Sobre o sacramento da vida, pelo qual o batismo, os sacerdotes cristãos na ordenação, reis e profetas se tornam perfeitos, ele ilumina a escuridão na confirmação, unge os enfermos e por seu privado sacramento restaura os penitentes. A frate e o Peça, tratados do ano 345 depois de Cristo. Porque não somente no tempo da conversão, mas depois também eles têm autoridade para perdoar os pecados. Está alguém doente entre vós? Está dito que chame os mais velhos da igreja e que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a prece da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele cometeu pecados, esses lhe serão perdoados. João Crisóstomo, sobre o sacerdócio, no ano 386 depois de Cristo. Então, meus amados irmãos, está vastamente documentado nos escritos dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos, discípulos dos apóstolos. Ou seja, a igreja sempre teve esse entendimento sobre os sacramentos. Então, Santo Atanásio, na epístola encíclica, no ano 341 depois de Cristo, diz o seguinte: o enfermo considerava uma calamidade mais terrível do que a própria doença, se permitisse
que as mãos dos arianos fossem colocadas sobre sua cabeça. Ariano foi um bispo da igreja que cometeu a heresia de negar a divindade de Jesus Cristo. E Santo Atanásio foi um dos que combateram esta terrível heresia. Este óleo para boa graça e remissão dos pecados, para uma medicina de vida e salvação, para a saúde e bem-estar da alma, corpo, espírito, para a perfeita consolidação, Serapião de Tuz, anáfora, no ano 350 depois de Cristo. Rezavam sobre ele, um soprava sobre ele, outro confirmava. Efraim na homilia 46, no ano 373 depois de Cristo. Por que então impondes as mãos e acreditais que isso tenha efeito de bênção, se acaso alguma pessoa enferma se vós sujeita, enfermo se recupera, Porque então impondes as mãos e acreditais que isso tenha efeito de bênção, se acaso alguma pessoa enferma se recupera? Porque assumis que alguém possa ser purificado por vós da sujeira do demônio? Porque batizais se os pecados não podem ser remidos pelo homem? Se o batismo é seguramente a remissão de todos os pecados, que diferença faz se o sacerdote diz que esse poder é dado a eles na penitência ou no batismo? Em ambos o mistério é um. Santo Ambrósio, a penitência no ano 390 depois de Cristo. São Cirilo de Alexandria diz o seguinte: se alguma parte de teu corpo está sofrendo, recorda-te também das escrituras inspiradas. Alguém entre vós está doente, chama o presbítero da igreja e deixa-o orar sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o soerguerá. E se ele está em pecados, esses serão perdoados. Então, na epístola do santo apóstolo Tiago: se alguém entre vós está doente, chama os sacerdotes. Não há dúvida de que o ungido deve ser interpretado ou compreendido como enfermo da fé, que pode ser ungido com o santo óleo do crisma. É uma espécie de sacramento. Papa Inocêncio, do ano 401 a 416 depois de Cristo, a Decêncio, no ano 416 depois de Cristo. Que aquele que está doente receba o corpo e sangue de Cristo, e humildemente e com fé peça aos presbíteros a unção abençoada para ungir seu corpo, de modo que o que foi escrito possa lhe ser frutuoso. Está alguém entre vós enfermo? Que lhe tragam os presbíteros, que esses orem sobre ele, ungindo-o com óleo, e a prece da fé salvará. Então, nós vemos aqui, através dos ensinamentos dos primeiros padres da igreja, chamados de patrística, aqueles que combateram as primeiras heresias e foram discípulos dos apóstolos. Então, está aí vastamente documentado uma fé vivida pela igreja há mais de 2000 anos. Então, não é o meu orgulho, a minha soberba que vai negar estes ensinamentos. Pelo contrário, é com grande alegria e admiração que eu partilho esses ensinamentos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no ritual da unção dos enfermos encontra-se a seguinte petição a Deus: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo,
para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua misericórdia alivie os teus sofrimentos. Essa oração contém o objeto central desse sacramento, ou seja, confere a ele uma graça especial que une mais intimamente o doente a Cristo. E Jesus veio para revelar o amor de Deus. Frequentemente faz isso nas áreas e situações em que nos sentimos especialmente ameaçados em função da fragilidade de nossa vida, devido a doenças, morte, etc. Deus Pai quer que nos tornemos saudáveis no corpo e na alma e reconheçamos nisso a instauração do seu reino. Por vezes, só com a experiência da enfermidade percebemos que precisamos do Senhor mais do que tudo. Não temos vida a não ser em Cristo. Por isso os doentes e os pecadores têm um especial instinto para perceber o que é essencial. Então, meus amados irmãos, é com grande alegria falar destes sacramentos, falar da igreja, falar dos ensinamentos dos primeiros padres da igreja, chamados de patrística, os discípulos dos apóstolos, apresentar os documentos da igreja, a doutrina através do catecismo, a base bíblica para estes sacramentos. É uma alegria imensa poder dizer que sou católico apostólico romano, ou seja, que faço parte da Igreja de Cristo. Digo e repito e não me canso de dizer para vocês como é bom fazer parte, como é bom conhecer a Igreja, conhecer a fé que professamos. É uma alegria imensa partilhar um pouco do que aprendo, um pouco do que leio com os ouvintes. Então, hoje, dia 23, sábado, também é o aniversário do nosso irmão Edivan, que é dono da rádio, da JC Rádio Guaçucê, que hoje está aniversariando. É com grande alegria, pois ele foi instrumento de Deus para a realização deste programa, Conhecendo a Igreja. Ele nos abriu as portas da rádio para que pudéssemos partilhar o conhecimento da Igreja, o conhecimento da sua doutrina para com os nossos ouvintes. E é com grande alegria que eu encerro o programa de hoje, rezando a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que lhe conceda saúde e paz, que é o que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço de coração o carinho e o nosso muito obrigado pela companhia de vocês nessa tarde de sábado. Um final de semana cheio de bênção para todos. O Edivan agora fará o sorteio do terço. E na sequência, o programa Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Estaremos aqui no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos. E feliz aniversário, Edivan. Que Deus abençoe todos os dias de sua vida.